Bom dia a todos. Hoje a gente finalmente vai falar do assunto do nosso semestre, que é a alocação dinâmica. A alocação dinâmica, a gente já viu até um exemplo, serve para a gente alocar memória, ou seja, a gente pedir memória para o compilador durante a execução do nosso programa. Isso traz um monte de vantagens para a gente. E a principal delas é não gastar memória com que a gente não vai precisar armazenar e se a gente precisar armazenar mais informações, a gente tem a possibilidade de ir solicitando mais e mais e mais memória até um limite, já que a memória é finita e também a área de memória do nosso processo também é finita. E a alocação dinâmica vai permitir a gente construir estruturas de dados dinâmicas muito mais flexíveis que as estruturas de dados estáticas. E nesse semestre a gente vai começar por algumas delas. A primeira vai ser listas ligadas, que a gente já vai dar a nossa primeira visão hoje, e a gente vai continuar por bastante tempo. Eu quero que você observe bem e treine bastante esses primeiros exemplos com listas ligadas, porque se a gente aprender listas ligadas, a gente já vai aprender as duas próximas estruturas de dados, que são filas e pilhas. Isso mesmo, pilhas ou stacks a gente também implementa, porque também é uma estrutura de dados bem importante para a gente implementar as nossas aplicações. Então, listas, filas e pilhas, se a gente aprender esse comecinho, a gente já vai aprender certinho as três primeiras estruturas de dados. E daí só vai ficar faltando mais para o final do semestre as árvores binárias de busca. Bom, então vamos começar com a alocação dinâmica e a gente vai se lembrar que tudo que a gente pede dinamicamente, ou seja, os comandos, quando a gente está executando o programa, o comando que pede mais memória, ou pede para alocar mais memória, é chamado de malloc. Malloc, então, pede alocação de múltiplos bytes. Por exemplo, se eu colocar malloc com parâmetro 5, eu peço para alocar 5 bytes. Se eu colocar malloc com parâmetro 12, eu peço para alocar 12 bytes. Esses bytes alocados dinamicamente, a gente também sabe, vão ficar alocados no heap, que é a área do processo, a área de memória do processo, destinada à alocação das variáveis dinâmicas, da memória dinâmica. Vocês sabem também que o heap ele não obedece uma ordem de endereços. Então, às vezes eu posso pegar memórias no endereço, depois eu pegar no endereço bem longe, depois no meio e assim por diante. Então, vai ser importante que a gente gerencie esses endereços de memória. E qual é o tipo de variável que armazena endereços de memória? Os ponteiros. E daí os ponteiros vão ficar muito importantes para a gente. Essa vai ser a nossa ideia. O malloc tem dois retornos. Então, quando ele aloca o endereço, ele retorna, ele é uma função, portanto, ele retorna o endereço do primeiro byte alocado. Legal? Esse endereço a gente precisa armazenar, porque se a gente não armazenar, a gente depois não tem como descobrir qual era esse endereço e acessar aquela área de memória, ou seja, acessar as informações que a gente quis armazenar. Uma peculiaridade é, às vezes, pode não acontecer nesse semestre, mas é uma coisa que a gente vai precisar saber e ter que lidar, é que o heap, onde ficam as variáveis dinâmicas, também pode se esgotar. Às vezes, quando a gente tem aplicações muito grandes, a gente pode pedir memória para o heap e o heap já está cheio e não tem mais memória. Esse tipo de erro é chamado de heap overflow, né? Quando o heap enche. Mas, felizmente, ao contrário da stack, ao contrário da pilha que dá esse erro, pilha overflow, stack overflow e o programa trava, no caso do heap dá para a gente controlar e não deixar que esse erro afete a execução do programa. Como? Existe um endereço de memória particular que é o endereço 0. Nesse endereço 0 não fica armazenada informações, não ficam armazenadas informações. Então, quando o malloc retorna o endereço do primeiro byte alocado, se ele retornar 0, quer dizer que não foi possível alocar, ou seja, você não tinha mais espaço no heap. Em outras palavras, deu o erro heap overflow.
Então toda vez que a gente solicitar um malloc, que a gente fizer o comando malloc, a gente pode ver o que ele retornou e testar. Será que ele retornou o endereço 0? Se ele retornou o endereço 0, nem adianta eu querer armazenar coisas lá, porque o endereço não houve alocação, porque o heap estava cheio. Esse endereço 0, como é um endereço muito especial, recebe um nome especial que é null. N-U-L-L, tudo em letra maiúscula, tá? Para chamar bem a atenção da gente. Bom, uma outra coisa que é importante, você já sabe, é que as funções de alocação dinâmica ficam na biblioteca padrão, na stdlib. Então toda vez que a gente for usar, e de agora em diante a gente sempre vai usar, não se esqueça de incluir a stdlib.h. Legal? E finalmente, um último comando importante é o comando que libera a memória. Ah, isso é legal também, né? Quando a gente armazena dados e depois a gente não quer mais usar, a gente pode liberar os dados. E o comando que libera os dados é free, F-R-E-E. E daí a gente deixa aquela porção de memória livre para ser ocupada por outros dados. Uma coisa importante é que para armazenar os endereços de memória do heap, a gente vai ter que ter variáveis. Mas não adianta a gente querer ter uma variável para cada endereço do heap, porque como a gente não sabe quantas informações de heap a gente vai precisar armazenar, a gente teria que declarar um monte de variáveis ponteiros. Bom, então a gente vai trabalhar com um conjunto pequeno, 2 ou 3 variáveis ponteiros, no máximo vão ser suficientes. Bom, mas nesse primeiro exemplo, a gente ainda não vai se preocupar com isso, ok? Então no primeiro exemplo, a gente vai alocar cada espaço com uma variável ponteiro e a gente vai se preparar para o próximo passo fazendo o seguinte. Como a gente vai ter poucas variáveis ponteiros, por exemplo, 2 ou 3, a gente vai fazer o seguinte. Cada pedacinho de memória que a gente alocar, a gente vai ter todas as informações que a gente precisa, normalmente um registro. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com produtos, eu vou colocar um registro, uma struct, com todas as informações que eu quero. Por exemplo, código, descrição do produto, fabricante, preço unitário, quantidade em estoque e assim por diante. Então eu vou ter um monte de campos de informação, ok? Isso vai depender de cada aplicação, cada tipo de sistema que você for implementar. Nos nossos exemplos eu vou colocar um campo inteiro, que eu vou chamar de código, ou muita gente também chama de info, que representa todas as informações daquele registro, ok? Daí, quando você for implementar a sua aplicação, você substitui o campo código por todos os campos do seu registro. Bom, então eu vou precisar usar uma estrutura de dados e eu vou colocar todas as informações que eu preciso. E mais uma informação, que vai ser um outro ponteiro. Então, em um registro, eu vou ter todas as informações que eu quero e um ponteiro que vai armazenar o endereço do próximo registro. Nesse próximo registro, eu vou ter todas as informações dele e mais um ponteiro que vai conter o endereço do próximo registro. E assim por diante. Então, com um ponteiro só, eu consigo acessar toda a minha estrutura de dados. E para que mesmo que eu falei que eu vou precisar de 2 ou 3, então eu vou precisar de um ponteiro que eu vou armazenar lá na main. Vai ser super importante, eu não posso perder esse ponteiro, que é o ponteiro do primeiro elemento da lista. A gente às vezes vai chamar de início dessa estrutura de dados, que vai se chamar lista, ou lista ligada simples ainda, que a gente vai começar por ela. E a partir de cada elemento, que eu vou chamar de nó da lista, então portanto a lista é constituída de 0 ou mais nós. A partir de cada nó, eu tenho o endereço do próximo nó. No próximo nó, eu tenho o endereço do próximo nó. E assim por diante. Quando eu chegar no último nó, qual vai ser o endereço que eu vou guardar do próximo nó? Já que não existe próximo nó. Vai ser 0 ou null. Null, então, como a gente acabou de falar, é um endereço muito particular que vai me indicar que não tem nada. Não tem ninguém no próximo.
E a minha variável da main, se ela valer null, quer dizer que a lista está vazia, que ela não contém o endereço de nenhum nó, então eu não tenho nenhum dado armazenado. Ok? Então vamos dar uma olhada no quadro, numa definição do nó, na definição que a gente vai usar, e nos primeiros exemplos que a gente vai ter para alocação. Vamos dar uma olhada então no quadro aqui do lado. Aqui eu coloquei o nosso esquema de memória. Vocês viram que eu não estou colocando mais área de texto e área de variáveis globais, para deixar mais espaço para o nosso sapilha e para o nosso heap. Aqui eu já começo a dar destaque para o nosso heap, que cresceu porque a gente vai alocar várias coisas, várias informações no heap. Tá? As áreas de texto, que é o código executável e variáveis globais, também estão na memória do processo. Eu só não estou representando mais porque a gente não está usando, tá? A gente não está manipulando essas áreas. Aqui no centro eu tenho a definição do nosso nó, é um registro. Então, como a gente falou, ele vai ter um campo inteiro, que é o código, e quando eu tiver que fazer algum projeto, eu vou colocar todas as informações que eu tenho que armazenar sobre a minha aplicação. Por exemplo, se for cliente, eu posso ter o código do cliente, nome do cliente, CPF, endereço e assim por diante. E sempre, além das informações que eu vou ter para a aplicação, eu vou ter um campo ponteiro. Ou seja, a gente se lembra que ponteiro armazena um endereço. Então ele vai armazenar um endereço de um nó. Ok? Ele vai armazenar, como a gente falou, o endereço do próximo nó. E por isso eu chamei esse campo de prox. Aqui do lado direito tem uma representação gráfica dessa struct aqui. Então tem toda a struct, tem um campo código, que é um inteiro, e um campo prox, que é um endereço. Ele vai conter o endereço do próximo nó. Ok? E a gente representou aqui com essa setinha. Bom, vamos ver qual vai ser a nossa programação. Então, vou declarar essa struct. Quase sempre eu vou declarar essa struct com o global. Portanto, ela vai ficar antes e fora da função main e das outras funções também. Ok? Dentro da função main, eu vou precisar de pelo menos um ponteiro para essa estrutura. Tá bom? No nosso caso aqui, eu vou alocar 3 estruturas e vou usar 3 ponteiros, que é o nosso primeiro exemplo. Tá? Só para a gente ver como uma struct vai ficar ligada à outra. Então, eu vou declarar, aqui eu já estou na main, vou colocar um comentário aqui. Dentro da main, eu vou colocar 3 ponteiros. Eu vou chamar de ponteiro P1. Então, de que tipo vai ser o ponteiro P1? Vai conter o endereço do nó, vai conter o endereço dessa estrutura aqui. Eu vou ter um ponteiro que vai chamar P2 e um ponteiro que vai chamar P3. Tá legal? Então, em cada um deles eu vou alocar 3 nós, vou preencher os nós e vou ligar os 3 nós. Beleza? Então, vamos começar a fazer isso aí. Como é que a gente faria? Então, primeiro nó, que eu vou chamar de P1, como é que eu aloco o espaço mesmo? Você lembra do comando? O comando é malloc. Então, o comando malloc que faz eu alocar um certo número de bytes. Quantos bytes eu vou alocar? Tem que colocar aqui como parâmetro do malloc. A primeira alternativa seria eu contar quantos bytes tem aqui. Por exemplo, o inteiro tem 4 bytes. Se na minha instalação o ponteiro tiver 4 bytes, eu peço para alocar 8. Se o meu ponteiro tiver 8 bytes, 8 mais 4, 12. Eu pediria para alocar 12 bytes. Mas como, se eu fizer assim, esse programa não vai ficar portável, ou seja, eu não vou poder portar, transportar para instalações diferentes. Por exemplo, se eu programei para 8 bytes de endereço, eu não vou poder portar para um lugar que tem 4 bytes de endereço. Então eu nunca faço esse cálculo. Eu coloco sempre uma função que vai calcular. A função que calcula o tamanho é sizeOf.
Então essa função vai calcular o tamanho do nó para minha instalação. Se eu tiver 8 bytes ou 12 bytes, ele vai alocar já o tanto certinho de bytes. Legal? Como a gente disse, o malloc vai retornar para mim o endereço do primeiro byte alocado. Mas se não tiver mais espaço no heap, ele vai me retornar 0, vai me retornar null. Um outro ponto, talvez você se lembre, e você tenha percebido que eu deixei um espaço aqui, é que o malloc não sabe qual é o tipo de dados que eu vou armazenar aqui, ó, nesse espaço de memória, que eu pedi malloc 8 ou malloc 12. Ele não sabe que tipo de informação. Então o malloc retorna o ponteiro para void, só para dizer, olha, eu não sei que endereço, que é o endereço do que você vai armazenar lá. Então a gente vai dizer isso para o malloc. A gente vai colocar um cast para nó ponteiro. Ou seja, a gente vai dizer que nesse endereço aqui, esse é um endereço, ó, é um ponteiro para o nó. Tá bom? Uma outra coisa que eu vou fazer é sempre testar para ver se o malloc retornou null para mim, para ver se não deu heap overflow. A gente sabe, a gente até fez as contas no laboratório, que vai demorar para o heap estourar, né? Eu tenho muitos endereços de heap. Normalmente, pelo menos agora no segundo semestre, não vai acontecer heap overflow, mas eu já vou me habituar a fazer esse teste, tá bom? Então, vou testar. Se o malloc retornou null, o null foi atribuído para o P1. Então, o P1 vai ser null. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó. Se o P1 for null, deu erro. Então, eu vou colocar uma mensagem de erro, um cout, por exemplo, printf heap overflow /n para pular uma linha e vou sair do programa. Se a minha main for void, eu vou dar só um exit. Se a minha main for int, vou colocar um código lá. Por exemplo, exit 1. Por enquanto a gente ainda não está vendo as saídas e passando parâmetros para main, mas em um outro momento, quando eu estiver fazendo isso, eu vou saber, por exemplo, que toda vez que eu sair com exit 1 é porque deu heap overflow. Então daqui a um tempo eu vou codificar quais erros a main vai retornar, quais condições a main vai retornar. Tá bom? Então, se eu passar daqui, é porque o malloc deu certo. Vamos colocar o resultado desse malloc aqui na nossa memória. Bom, primeiro, eu tenho 3 variáveis ponteiros. Essas variáveis estão na main, portanto, elas estão na área de pilha. Elas estão aqui na pilha. Vou alocar essas 3 variáveis. As minhas variáveis chamam P1. Vou colocar em outra cor para ficar mais separadinho aqui. P1, P2 e P3. Cada uma está num espaço de memória, no endereço de memória. Por exemplo, P1 está no endereço 200, P2 no endereço 204, P3 no endereço 208. Isso eu estou supondo que cada endereço tem 4 bytes. Claro que se cada endereço tiver 8 bytes, se a sua instalação for de 64 bits, eles vão ocupar um espaço um pouquinho maior, tá bom? Bom, só isso. Então, mesmo que a gente vá criar uma lista muito grande, se eu tiver 3 ponteiros aqui na main, eu só vou ocupar o espaço de 3 ponteiros. Bom, o que mais que eu tenho até agora? Eu tenho um malloc. Eu dou um malloc do tamanho do nó. Então, eu vou ver quantos bytes tem aqui. Por exemplo, 8 bytes. E esses 8 bytes vão ser alocados no heap. A gente se lembra que o compilador não necessariamente ocupa desde o comecinho e vai seguindo na sequência os endereços. Então, por exemplo, vou supor que o compilador viu lá, olha, tinha 8 bytes, por exemplo, ele alocou esses 8 bytes a partir do endereço 500. Então, eu vou colocar aqui.
Aqui no RIP eu não tenho nomes de variáveis. Então, aqui eu vou trabalhar só com endereços. No endereço 500, eu aloquei 8 bytes. 4 bytes para o campo código e 4 bytes para o campo próximo. Então, aqui separadinhos. O malloc ainda retornou 500, que é o endereço do primeiro byte alocado. O que eu fiz com 500? Eu coloquei no P1. Então, atribuí o 500 para o P1. Então, ele ficou assim, ó. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, nesse esqueminha aqui do nosso primeiro nó, que esse nó aqui, ele está aqui no endereço 500. Mais uma coisa que eu vou representar graficamente, e olha, é importante a gente fazer essa representação gráfica pelo menos no primeiro mês. Me leva a sério, muita gente tem preguiça de fazer o desenho e daí dá uns erros, dá muito erro, as coisas não dão certo. Então, até a gente se acostumar, pelo menos no primeiro mês, desenhe toda a alocação dinâmica. É sério, tá bom? Não tenha preguiça, não dá tanto trabalho. Então, olha, aloquei o primeiro nó, retornou o endereço e esse endereço aqui, o 500, eu armazenei no P1. Então eu vou simbolizar assim, ó. P1 está apontando para esse nó. Por que o P1 está apontando para esse nó? Porque o P1 contém o endereço daquele nó. O P1 contém 500. Tá bom? Agora eu vou preencher esse nó aqui, ó. Esse nó tem dois campos. O campo código e o campo prox. Você se lembra como eu preencho uma struct usando ponteiros? Lembra que se eu não estivesse usando ponteiros, para eu acessar os campos código e prox, eu usaria ponto. Nome da variável, ponto código. Nome da variável, ponto prox. Mas como eu estou usando ponteiros, como é que eu acesso mesmo esses campos? Você se lembra? Com seta. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou preencher os campos do P1. Então, P1 seta código. Você se lembra também que esse seta são dois caracteres. É o hífen, o tracinho maior. Então, P1 seta código recebe 5, por exemplo. P1 seta código recebe null. Se eu fizer isso, o que vai ter acontecido? No P1, olha, vamos ver primeiro na memória, depois a gente vê lá no esquema. P1 seta código. Quanto vale P1? 500. Seta, eu vou seguir uma seta, ou seja, um ponteiro, até o endereço 500. Lá no endereço 500, eu vou procurar o campo código e eu vou colocar o valor 5. Depois, P1 seta prox recebe null. P1 vale 500. P1 seta, vou seguir uma seta até o endereço 500. No campo prox, que é esse de baixo, coloco null. Null ou 0, já que a gente sabe que null é o endereço 0. Graficamente, que é como a gente vai normalmente representar as nossas listas, para não ter que ficar desenhando a memória o tempo todo, embora quando você tiver um erro mais grave, que você não consiga debugar, você não consiga tirar o erro, daí você desenha a memória também. É importante dominar as duas técnicas. E a gente vai começar então a trabalhar com essa técnica gráfica aqui. Então, o que eu fiz quando eu fiz P1 seta código? Olha, P1 estava aqui nesse registro, P1 seta código, eu coloquei 5 no campo código. E P1 seta prox, ó, o P1 está nesse registro, seta código, seta prox. No seta prox eu coloquei null, ou seja, 0. E muitas vezes a gente representa o null com um tracinho ou com um x.
Agora, eu vou supor, e daqui um pouco você vai fazer esse programa aí na sua casa, que eu fiz a mesma coisa para os nós P2 e P3, tá bom? Então, eu aloquei um espaço de memória para o P2, preenchi o campo código do P2 e do P3 a mesma coisa, tá bom? Então, só substituir P1 aqui por P2, depois por P3. Ok. O que vai ter acontecido com isso? Quando eu der malloc de novo, eu vou alocar espaço para um registro. Então, eu vou lá no heap e alocar mais um espaço no heap. O compilador vai me retornar o endereço do primeiro byte, por exemplo, 600. E eu vou atribuir da segunda vez para o P2. Então, o P2 vai receber 600. Beleza? Quando eu disser, deixa eu apagar aqui, para não confundir. Quando eu disser P2 seta código e colocar um valor lá, o que o compilador vai fazer? Vai lá no P2, quanto vale P2? 600. E vai seguir uma seta até o endereço 600. Aí quando eu fizer P2 seta código recebe 6, por exemplo, ele vai colocar 6 aqui. Se eu colocar P2 seta prox recebe null, ele vai colocar null aqui. Tá bom? Naquele esquema lá, vou colocar um pouquinho para cá. Quando eu der malloc, o compilador vai alocar um espaço de memória. A gente está supondo que ele alocou no espaço 600. E a gente atribuiu os 600 que o malloc retornou para o P2. Então a gente vai representar assim, ó, o P2 está valendo 600. O P2 está valendo 600. Nesse registro aqui, quando eu inicializar, P2 seta código recebe 6. Então, P2 seta código, código é esse primeiro campo aqui, recebe 6. E P2 seta prox recebe null. Vou fazer esse mesmo trecho de código para o P3. E o que eu faria? Quando eu der P3 recebe malloc, vou alocar espaço para o P3, mais um registro. Vou supor que o P3 foi alocado no endereço 700. E esse endereço aí foi lá para o P3. Agora a gente está trabalhando com P3. Então, o P3 recebeu 700. Quando eu fizer P3 seta código, P3 como vale 700, eu vou seguir uma seta até o endereço 700. No campo código, eu vou inicializar com algum valor. Por exemplo, 7. Então, P3 seta código recebe 7, P3 seta prox recebe null. O que vai ter acontecido graficamente? Eu vou ter alocado um espaço de memória. Esse espaço de memória eu atribuí para a variável P3. E o P3 vale 700, que foi o espaço de memória que eu aloquei. Além disso, P3 seta código foi inicializado com 7 e P3 seta prox foi inicializado com null. Agora, olha, a gente tem 3 variáveis, 3 registros, né, 3 ponteiros, e eu aloquei 3 áreas de dados dinâmicas. 3 áreas de dados que eu dei malloc durante a execução do meu programa. Bom, para elas não ficarem isoladas, que vai ter aquele problema que a gente falou no início da aula. Se eu tivesse que ter 1000 áreas, eu teria que ter 1000 ponteiros. Então agora a gente vai ligar essas áreas. Eu vou ligar essa área aqui, ó, área do próximo. Se o P1 vai ser o primeiro nó da lista, o P2 eu quero que seja o segundo nó da lista. Então o que eu quero fazer é colocar nesse lugar aqui, ó, no lugar do P1 seta prox, eu quero ligar, colocar o 600 aqui, ó. Deixa eu colocar em vermelho. O 600.
Por que o 600? Porque o 600 é o endereço do P2. Quando eu fizer isso aqui, o que eu vou estar fazendo indiretamente? O 600 é um ponteiro, então ele vai estar ligando aqui, ó, no segundo registro. Ele vai conter o endereço do segundo registro. Em outras palavras, ele vai estar apontando para o segundo registro. Legal, então eu vou querer fazer isso. No campo prox do P2, eu também vou querer ligar ele ao terceiro registro. Mas qual é o endereço do terceiro registro? 700. Então o que eu vou querer fazer é colocar o 700 aqui. Se eu conseguir fazer isso, o que eu vou indiretamente fazer? Olha, esse campo próximo contém o endereço 700, ou seja, ele vai estar apontando para esse registro aqui, que está no endereço 700. O terceiro registro, que é o P3, ele não tem próximo, não tem nenhum registro depois dele, então nesse campo prox eu vou continuar tendo null. Beleza? Então vamos fazer agora aqui. Bom, primeira coisa, como chama esse campo aqui que eu quero atribuir? Ó, esse registro aqui é o P1, né? Ele é um ponteiro, P1 é um ponteiro. Então, para eu acessar os campos do registro, como o registro é um ponteiro, eu acesso com seta. Então, esse campo aqui chama P1 seta código, esse campo chama P1 seta prox. Vou colocar 3 pontinhos aqui, que é a inicialização do P2 e do P3. Então, P1 seta prox. Vou colocar alguma coisa, vou atribuir alguma coisa para esse campo. O que eu vou atribuir? O 600. Mas quem é que vale 600? Diz para mim. Ah, é o P2 que vale 600. Então, quem eu quero colocar aqui é o P2. Quero também, ó, atualizar o valor desse campo. Como é que eu acesso esse campo? P2 seta código, P2 seta prox. O nome desse campo é P2 seta prox. Então, P2 seta prox recebe quanto? Eu quero colocar o endereço do terceiro nó. Mas que variável armazena o endereço do terceiro nó? P3. Então, eu vou colocar P3. Legal? Daí eu vou ter a minha lista ligada, que é a nossa primeira estrutura de dados do semestre. Uma lista ligada, no nosso caso, com 3 nós, com 3 elementos. Bom, vamos atualizar aqui na memória, mesma coisa. Quando eu disse P1 seta prox recebe P2. Vamos ver como vai ser a execução. P1, quanto vale mesmo? 500. Seta, eu vou seguir uma seta até o endereço 500. No endereço 500 eu tenho o campo código e o campo prox. Qual eu vou atualizar? O campo prox, que é esse aqui. O que eu vou colocar nele? Vou colocar P2. Quanto vale P2? 600. Segundo comando vai ser P2 seta prox recebe P3. Quanto vale P2? 600. P2 seta. Vou seguir uma seta até o endereço 600. No endereço 600 eu tenho P2 seta código, P2 seta prox. Eu vou atualizar o P2 seta prox. O que eu vou colocar lá? P3. Quanto vale P3? 700. Então, aqui eu vou colocar 700. Vocês vejam que aqui, ó, eu tenho o primeiro nó, que está aqui, ó, 500 e 600 no campo próximo. No endereço 600 eu tenho 6 no campo código e 700 no campo próximo. E no endereço 700 eu tenho 7 no campo código e null no campo prox. Beleza? Assim a gente construiu nossa primeira lista ligada.
Continuando o nosso exemplo, para finalizar essa parte, vamos percorrer a lista, vamos imprimir todos os elementos da lista. Ou seja, a gente vai usar um ponteiro auxiliar, que é o que a gente vai usar sempre, né, no nosso semestre, para percorrer a lista. Nesse nosso exemplo, eu vou declarar um outro ponteiro auxiliar para fazer isso. Normalmente, a gente vai ter só o ponteiro do primeiro elemento, mais um ou dois ponteiros auxiliares. Então, eu vou declarar um ponteiro auxiliar que já vai ser suficiente para a gente fazer o que a gente quer hoje. Então, vamos lá. O ponteiro auxiliar eu vou chamar de AUX. Ele é um ponteiro para nó. O que significa ele é um ponteiro para nó? Ele também vai conter o endereço de um nó. Ele vai servir para eu percorrendo os nós da minha lista. Legal? Então, nesse primeiro exemplo, a gente ainda está com muitos ponteiros, mas não faz mal, né? Para a gente entender legal. E eu vou agora usar só o primeiro ponteiro, que é o que a gente vai precisar nos próximos exemplos. Então eu vou imprimir o 5, o 6 e o 7, e já se eu tivesse mais elementos, eu podia ir percorrendo a lista e imprimindo todos os elementos. Eu vou imaginar que eu só tivesse o P1, que é o que vai acontecer nos próximos exemplos. Eu só vou armazenar o endereço do primeiro nó, que é um endereço, como a gente falou, que eu vou ter que armazenar com muito cuidado dentro da main, não perder esse endereço, porque é a partir dele que eu vou conseguir acesso a todos os elementos da minha lista. Então vamos lá. Então, vou supor que eu tivesse só o P1 e o meu ponteiro auxiliar. Então, como é que eu vou conseguir percorrer essa lista? Onde vai começar o meu ponteiro auxiliar? Meu ponteiro auxiliar só pode começar do primeiro elemento. Eu só tenho o endereço dele. É isso que eu vou supor sempre. Então, olha, o meu AUX vai receber P1. Então, sempre o meu ponteiro auxiliar vai começar no início da lista. E eu vou percorrendo a lista. Eu podia colocar num while, que é o que vocês vão fazer no exercício de vocês. Mas aqui, ainda para daí vocês perceberem como é que vai ser o while na minha explicação, daí vocês vão perceber e colocar num while. Aqui eu vou supor que eu já sei que são 3 elementos, para deixar o while na implementação de vocês. Então, o AUX recebeu o P1, vou colocar aqui, ó. Declarei uma outra variável AUX. Ele vai estar em algum endereço de memória, por exemplo, 212, e ele recebeu P1. Quanto vale P1 mesmo? P1 vale 500. Isso quer dizer que o AUX também vale 500. Lá no nosso esquema, ó, o AUX vale 500, ou seja, ele também está apontando, também contém o endereço desse nó. Como é que eu imprimo o 5 mesmo? Qual campo que eu tenho que imprimir? P1 seta código ou, no nosso caso agora, AUX seta código. Então eu vou imprimir, é isso que eu vou imprimir. Vou imprimir AUX seta código. Daí você coloca o comando que você preferir, cout ou printf. Vou imprimir um decimal, dar uns espacinhos e imprimir AUX seta código. Se eu imprimir de novo o AUX seta código, eu vou imprimir de novo o 5. Eu não vou imprimir o 6. Então agora eu quero fazer o AUX andar para o próximo nó. O AUX ir para o próximo nó. Mas olha, o AUX está no primeiro nó. O AUX vale 500. Para eu andar ele para o próximo nó, eu tenho que colocar o endereço do próximo nó nele. Qual que é o endereço do próximo nó? Ó, 600. Onde mais está o 600? O 600 está aqui, ó, também. O 600 está no AUX, esse campo é seta código, AUX seta prox. Então para eu fazer o AUX ir para o próximo nó, eu vou fazer o AUX receber o AUX seta prox.
que é o campo aqui que contém o endereço do próximo nó. Então é isso que eu vou fazer. AUX recebe AUX seta prox. Quando eu fizer isso, o AUX que está aqui vai receber um outro valor. Que valor ele vai receber? Ele vai receber AUX, AUX vale 500, seta, vou seguir uma seta até o endereço 500. Qual o campo que eu vou escolher lá? Campo código, campo prox. Campo prox é 600, então o AUX vai receber 600. Vou colocar aqui o 600 sem apagar o 500 para a gente se lembrar, tá bom? Aí, ó, agora o AUX já vale 600. Então o AUX não está mais aqui, o AUX vale 600. Olha o 600 aqui. Então eu vou representar o AUX aqui, ó. O AUX agora está com o endereço do segundo nó. Como é que eu acesso esse campo do segundo nó? AUX seta código. E é isso que eu vou imprimir agora. Então, vou imprimir. De novo, AUX seta código. AUX seta código. O que eu vou imprimir com isso? Olha, AUX está aqui, seta código é o 6. Se eu visse por aqui, ó, AUX vale 600, seta. Agora eu vou seguir uma seta, vou seguir um ponteiro até o endereço 600 e vou imprimir o campo código. Vou imprimir 6. Legal? Agora eu quero imprimir o campo de baixo, né? O nó de baixo. Para eu ir com o AUX aqui no 700, olha onde está o 700. Eu tenho que atualizar o valor do nó, o valor do AUX. O valor do AUX vai valer o quê? Vai valer 700. Como é que eu acesso 700? Ó, AUX seta código, AUX seta prox. Então eu vou fazer o mesmo comando aqui de cima. O AUX vai receber AUX seta prox. Nesse nosso caso aqui, ó, o AUX, que é essa variável aqui, vai receber o quê? AUX seta, siga uma seta até o endereço 600, seta código, seta prox. Então o AUX vai receber 700. Beleza? No esquema gráfico, o AUX, como recebeu 700, agora ele contém o endereço desse terceiro nó. E para eu imprimir o 700, é o campo código. Então eu vou imprimir de novo. No nosso caso aqui eu vou dar um printf. Vou imprimir um decimal, em formato decimal, AUX seta código. Beleza? Tá bom? E daí, imprimo o 7. Legal? Entendendo isso aqui? Como é que eu colocaria isso em loop? E é isso que eu vou fazer com vocês agora. Agora eu vou pedir para vocês digitarem, vou colocar na tela para vocês o programa. Tá faltando inicializar, dar malloc no P2 e no P3, que é a mesma coisa que o P1. E aqui, ó, vocês vão testar desse jeito para imprimir todos os elementos da lista, mas vocês vão fazer uma outra implementação também, que é colocar isso aqui num loop, por exemplo, num while. Por que no while e não num for? Porque normalmente no for a gente subentende que a gente já sabe quantos elementos vai ter, né? Quantas vezes eu vou fazer repetição. E nas listas, vamos imaginar que eu não vou saber quantos elementos a lista tem, quantos nós a lista tem, e eu vou fazer no while até terminar toda a lista. Vocês vejam que em cada vez na repetição, no loop, eu vou imprimir o código, o AUX seta código, e vou andar com o AUX para frente. Qual vai ser minha condição de término, minha condição do while? O que esse último nó tem de diferente? O AUX, aqui ó, ele vai valer 500, depois quando ele for para o próximo, ele vai valer 600, quando ele for para o próximo, ele vai valer 700. Nesse caso ainda vou imprimir o código.
Depois, quando o AUX for para o próximo é null. Então, no meu while, eu vou fazer isso até eu chegar no null. Ok? O que eu vou fazer mesmo? Vou imprimir o campo código, que é o AUX seta código, e vou andar com o AUX para o próximo. Como? AUX recebe AUX seta prox. Entenderam? Vamos confirmar agora. Mãos à obra. O exercício dessa semana é esse exercício 4. Vou colocar aqui para vocês verem o enunciado dele. Implemente um programa em seu C++ que leia um número inteiro n maior que 0, e construa uma lista ligada com os n primeiros inteiros, em ordem inversa. Então, por exemplo, se eu li 4, vai ficar 4, 3, 2, 1. Em seguida, percorra toda a lista imprimindo os campos de informação. Utilize a estrutura dada em aula. A esse struct nó tem um campo int info ou int código e depois um ponteiro de nó, que é struct nó ponteiro prox. Vamos dar uma olhada em como a gente vai implementar esse exercício. Esse vai ser o resultado da lista, né, se eu digitar 4. Então eu vou criar uma lista com 4 nós nessa ordem aqui: 4, 3, 2, 1. Legal? No campo código, ou no campo info do primeiro nó, vou ter 4, depois 3, 2 e 1. No campo próximo do 4, eu vou ter o endereço do 3. No campo próximo do 3, eu vou ter o endereço do 2. No campo próximo do 2, eu vou ter o endereço do 1. E no campo próximo do 1, como eu não tenho ninguém, eu vou ter null. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vocês já perceberam que a gente vai ter um ponteiro muito especial, que é o ponteiro do início da lista, que é o ponteiro que vai servir para a gente acessar a estrutura de dados inteira. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é declarar esse ponteiro e inicializar esse ponteiro. Como é que eu declaro esse ponteiro? Bom, se a nossa struct chama nó, eu vou declarar assim, ó, nó, ele é um ponteiro, ou seja, ele tem um endereço de cada um desses elementos que a gente chamou de nó. E eu vou inicializar nó com início. Uma outra coisa importante é que, para não deixar ele sem valor definido, a gente sempre inicializa ele com null. Isso vai fazer com que a nossa lista comece vazia. Beleza? Bom, nossa lista vai começar vazia. Então, olha, no início, eu tenho o início e ele vale 0. Então, como é que eu vou montar a lista? Eu sempre vou precisar de uma variável auxiliar. Essa variável auxiliar é que vai criar um elemento. Então, ó, eu vou precisar de uma outra variável auxiliar, vou colocar em 2 linhas, mas a gente sabe que a gente poderia declarar as duas variáveis na mesma linha. Então, eu vou ter uma variável aux, que a cada elemento que eu for criar, eu vou dar um malloc. Todo mundo lembra do malloc? Então, vai ser nó asterisco. Então, vou colocar aqui. aux, que é esse meu ponteiro, para eu ter essa combinação aqui, eu vou colocar aux recebe. Aux é um ponteiro para o nó. Malloc size of nó. Beleza? Sempre que eu fizer isso, eu vou criar esse nó e vou chamar ele de aux. Ele vai ter 2 campos. Aí, como é que eu acesso o primeiro campo? Vou colocar aux seta código ou aux seta info, como você tiver declarado a sua struct, recebe e um n, tá bom? Um contador. Não vou colocar esse contador aqui, vou deixar vocês que vão colocar. Vou colocar um n aqui.
E vou ter que completar o AUX setaprox. Como é que eu manipulo o AUX setaprox? Dessa forma aqui. E coloco o que eu vou querer atribuir aqui na frente. Bom, agora vamos ver o mecanismo do loop, que vai indicar para a gente o que vai vir aqui. Então vamos dar uma olhada. Eu sempre tenho uma lista. A lista no começo é nula. Então aqui, ó, a lista é nula. Eu vou dar uma lock no AUX, vou preencher o AUX, o meu contador, o meu N, começa com 1. E o que eu vou colocar aqui? Eu sempre vou colocar o início. Então, eu sempre vou inserir um nó no começo da lista e o restante da lista vai vir aqui. Então, quem que vai ser... Esse é o AUX, né? A gente acabou de dar uma lock. Quem vai ser o AUX seta próximo? Vai ser o início. Início é null, vamos colocar aqui. Agora, o início da lista também é esse primeiro elemento. Também é o AUX. Então, eu vou mudar o valor do meu ponteiro início. Então, vou atribuir um novo valor para ele. Ele vai ser o mesmo número, o mesmo endereço do AUX. Então, início recebe AUX. Beleza? Esse é o mecanismo. Vamos ver agora como é que vai ficar. Olha, no segundo passo, quem vai ser o início? O início vai ser essa lista aqui, ó. Vamos ver no nosso loop. No nosso loop, o que é que eu vou fazer mesmo? Vou dar uma lock no AUX. Vou ter incrementado o N, vou colocar o N aqui no AUX seta código ou no AUX seta info. E no campo AUX seta prox, quem que eu vou colocar? O início. Então o AUX seta prox vai receber início. Beleza? Então aqui, além disso aqui, AUX seta prox recebe início. Não ia colocar, mas vamos fazer assim. E depois eu mudo o valor do início. O início agora não é esse mais o início da lista, é esse. Então, início recebe AUX. Aí o início vem para cá também. Tá bom? Vamos fazer mais uma vez. Agora, a minha lista, o meu início... Peraí. O meu início tem esses dois nós. O nó 2 e o nó 1. O que eu vou fazer no meu loop mesmo? Vou dar uma lock no AUX. O que eu faço quando eu faço isso? Dou uma lock, aloco um outro espaço de memória e chamo esse espaço de AUX. No campo AUX seta código, eu vou colocar o N. Então, vou precisar ter incrementado o N, coloco o N aqui. No campo AUX seta prox, coloco o início. No campo AUX seta prox, coloco o início e mudo o valor do início. O início não é mais esse, agora o início é esse. Início recebe AUX. E daí o início vem para cá. Esse é o mecanismo, tá? Vocês vão fazer isso num loop, né? E dúvidas, tô aqui, beleza? Um exercício mais difícil, desenhem o que vocês estão fazendo para ver se está tudo certo. Então, dúvidas aqui no chat.